Eu ia te perguntar como é que foi a sua convivência, porque você voltou a ser pastora, foi pastora durante um tempo de novo, já tendo conhecimento de toda essa tua mediunidade, a vidência, e tendo tido contato com o Umbanda. Então você voltou porque você não estava sendo aceita pelos seus familiares, amigos, pessoas mais próximas. Então você se rendeu àquela pressão. Então, quando você voltou, eu gostaria que você me contasse um pouco do que você viu na igreja evangélica. Porque tem muita gente que fala muita coisa, mas essa sua visão de alguém que esteve em ambos os lados de uma maneira muito intensa é um relato muito importante. Aí foi o que aconteceu. Eu vi o pastor toda sexta-feira fazendo, você tá entendendo? A quebra de maldição, para poder quebrar a maldição. Aí ele pegava o envelope, pedia uma quantia no envelope e falava: vamos fazer a quebra de maldição hoje. Vamos quebrar tudo que aquela mãe de santo, aquele pai de santo, aquelas oferendas, aquelas coisas que eles fizeram, toda aquela amarração, bruxaria, obra de feitiçaria, vamos quebrar. Então quer dizer assim, se um pastor está orando e pedindo para poder quebrar, é porque dá certo. Claro, ele está usando a mesma ferramenta, tecnicamente. Por que ele está orando ali e pedindo para quebrar? Então quer dizer que a magia do Pai de Santo, a macumba, a amarração dá certo. Só que no domingo era o culto da família. E aí ele subia no altar e ele falava assim: vamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar para que Deus abençoe, porque tem muitos charlatões. Macumba não existe. Feitiçaria não existe. E aí você começa a pegar e pescar uma coisa ali. Como assim que esse pastor na sexta ele tá falando com a macumba para acabar com a feitiçaria, a obra de macumba, magia negra, e no domingo ele tá falando que é um charlatanismo, que é tudo mentira, que é tudo engano. Aí aquilo começou a mexer com a minha mente. Aquilo começou a falar: opa, calma aí, tem coisa errada aí? E aí eu vi que tinha. Eu falei: não tem lógica. Aí eu comecei a ver pastores em cima do altar, traindo suas esposas. Eu comecei a ver pessoas que estavam no ministério de louvor, que saía dali direto para o motel. Eu comecei a ver tanta coisa errada. Eu falei assim: esse é o Deus que vocês têm? Porque o meu Deus, ele mora em Isaías 53. O meu Deus é um Deus da verdade. O meu Deus é um Deus da caridade. Eu comecei a ver, eles pediam cesta básica, chegava ali 1.000 cesta básica. 400 era para o povo humilde. 600 dividia para as famílias dos pastores, sem mentira nenhuma. Ia para sítio, ia para fazenda, sem mentira nenhuma. Ia para sítio, fazenda. E eu ficava assim, 2, 4 ia para minha casa. Mas eu estava ali dentro do ministério. Eu bati em portão, evangelizando as pessoas. Eu era viúva, então eu merecia aquela cesta básica. Mas e aqueles pastores que andavam de carrão? Aquelas pessoas que tinham dinheiro, rico, sítio e tudo. Sabe? Isso acontece muito, sem parar, por todo lugar. Como é sem parar. Como é possível as pessoas ainda insistirem? E aí eu comecei a falar: eu não quero esse Deus para mim. E aí eles começaram, né, com toda a minha revelação. Eu tinha um temor muito grande. Eu tenho um temor muito grande a Deus, que eu acho que acima dessa terra aqui tem um ser celestial maior lá em cima. E aqui embaixo existe os homens com várias religiões. E cada um se posicionando de um jeito e querendo ser o dono da verdade. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ser chamada de endemoniada, porque eu fazia revelações fortíssimas. Quando eles falavam: vai ter monte, eu já enjoava segunda, terça e quarta para ir para o monte. E quando eu ia para o monte... O que é o monte? Só... Desculpa. O monte você faz o jejum, né? Então, eu começo o jejum meio-dia, vou até às 6 horas, sem beber água, sem comer nada. E isso eu faço segunda, terça, quarta. Na quarta-feira a gente vai para um lugar mais alto de uma cidade, onde, né, os evangélicos ficam lá. E ali a gente começa a orar e tudo, a cantar louvor, né, para poder ter uma presença mais com o Espírito Santo. Assim eles falam, que hoje eu falo com que é, né, com o mundo espiritual. E eu tinha uma presença muito forte, onde eu falava em línguas, eu falava coisas ali que era muito íntimo. Coisas assim que você falava assim: como assim? Só eu sei. Entendeu? E quem transcrevia? Não, eu falava em línguas e eu falava para a pessoa. Eu começava a falar, dizendo, vai acontecer assim na vida de fulano, na vida de ciclano, e começava a passar. Era como se fosse uma previsão, e começava a passar.
E aí eles ficavam doidos, porque ele, você falou da irmã X, você falou não sei do que, e tudo. E deixando muito claro, né? A ideia, quando a gente fala, quando a gente até coloca como uma crítica, para que fique bem claro isso, intolerância religiosa, ou melhor, a tolerância e o respeito religioso é para que, tudo bem, se funciona para você, a igreja evangélica, não tem problema. O nosso ponto aqui é assim, só cuidado com essa coisa de cobrar e prometer, né? Não, bom você falar isso aí, até mesmo porque hoje eu atendo pessoas que são evangélicos, eu atendo. E eu não falo para eles sair, porque tem pessoas que a fé deles funciona num determinado lugar e aí eles vão ficar num determinado lugar. Eu não posso ali falar, sai daquela religião, jamais. Então, hoje a pessoa chega em mim, vó, eu fui na igreja, eu fui com o pastor, vai lá. Porque às vezes a pessoa conseguiu achar a fé dela ali. Claro. E é importante o ser humano ter uma fé. Seja em qual for a religião, é importante o ser humano ter uma fé. Então, hoje eu faço muito isso. Eu tenho artistas meus que, sabe, estouraram DVD e tudo, e que estão aí, evangélicos, e deixa, sabe?